Fala pessoal, tudo bem? É uma palavrinha aqui aos caros colegas. Eu uso bastante essa minha rede social, Facebook, para compartilhar coisas diversas, né? Umas brincadeiras. Confesso eu que algumas eu acabo revendo, né? E me arrependendo de ter feito. Esse é um dos males, às vezes, da rede social, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Que as coisas são muito rápidas e a gente, às vezes, acaba indo por impulso. Mas tudo bem. Aproveitando minhas desculpas a quem por alguma brincadeira se sinta ofendido. A intenção não é esta, né? Aproveitando esse ensejo, né? Principalmente brincadeiras assim relacionadas a questões políticas e ideológicas e tal, né? A política ela não é ideologia, né? Para começar, esse negócio que tudo virou ideologia, isso é uma coisa da filosofia moderna, né? Que, vamos dizer assim, para se pôr em fim de contas, terminou com Trotsky dizendo que Leon Trotsky que tudo é ideologia, né? O revolucionário russo. E então a gente precisa primeiro tomar cuidado com isso. Lógico que isso vai depender um pouco da cosmovisão de cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é meio niilista, ela não acredita em nada, ela é agnóstica, ou ela é gnóstica, mesmo ela não sabendo o que significa essas palavras, mas a postura dela, o espírito, a vontade a qual ela está se adequando, ou seja, agnóstico, o gnóstico, mesmo que esta pessoa até diga professar uma fé, seja ela qual for, mas o espírito, a vontade a qual ela está entrelaçada e qual ela se expressa, seja dessa linha, ela não vai acreditar que exista a verdade, né? E ela vai duvidar sempre da verdade. Ela vai colocar qualquer verdade sempre em xeque. E a verdade vai ser o que sempre favoreça o discurso dela, né? Que favoreça essa cosmovisão que no final das contas não sai do lugar, né? Então, para essas pessoas só existe a ideologia, só existem as ideias, né? E as ideias que vão ir salvando o homem dele mesmo, né? Cada um vão criando suas ideias, suas ideologias aí, sejam elas religiosas, sejam elas político-religiosas, né? Que vai transformar a política numa religião em si, que é a política, os meios, através do domínio dos meios, do poder político, você vai fazer uma transformação social, não importa ela qual seja, né? E essa transformação social, no fim dessa transformação social, quando essa transformação social estiver completa, aí o paraíso será instalado, ou o mais próximo do que a gente entende por paraíso, né? Vai ser instalado na Terra, pelas nossas próprias mãos. Então, existem ideologias diversas que acreditam isso no final das contas, né? Seja o próprio o comunismo marxista, o antigo comunismo,
né, que depois ele vai se enraizando em diversas vertentes, seja algumas outras ideologias que não se colocam tanto assim aparentemente, né, umas ideologias mais liberais, ou até o anarcocapitalismo, que não se colocam assim tão aparentemente numa pregação do mundo feliz, mas no final das contas ele defende uma certa estrutura, que existe uma certa estrutura social, para se manter uma ordem para que continue sempre o progresso. E esse progresso material, científico e material, no final das contas é o que vai ser a salvação das pessoas que têm esse pensamento mais liberal, anarcocapitalista, né? Então, para essas pessoas, tudo sempre vai ser ideologia, né? O fascismo, né? O antigo fascismo, os fascismos modernos, o nazismo e o comunismo, né? Só que essas ideologias, no caso aqui eu estou falando mais de política, né? Elas vão se transmutando, né? Que nem o comunismo hoje não é mais como o comunismo marxista. O ideal final de mundo feliz continua. Agora, as formas para se atingir, para se tomar o poder, para se dirigir o mundo, né? Para o mundo ser dirigido por essa elite intelectual, né? E religiosa e né, que acredita na fé do comunismo, ou seja, social-democracia, né, nas nossas democracias liberais, hein? Independente, né? Essas ideologias elas vão se transmutando, elas vão se adaptando para sobreviver, né? Como elas foram testadas já, não trouxeram esse mundo feliz, mas sempre trouxeram mais desgraça. Então elas são obrigadas a tomar outras caras, né? As pessoas que estudam isso e defendem a ideologia, que acredita que só existe a ideologia, não existe a verdade, não existe a realidade, elas vão, né, os intelectuais, eles vão trabalhando para que isso vão tomando outra cara, vão mudando um comportamento, um modus operandi de você tomar o poder e conquistar a mente das pessoas, né? Somente nesse quesito hoje muito mais conquista-se o poder tomando a mente das pessoas do que anteriormente, que era na base da força. Que o comunismo soviético na Rússia foi instalado à força, e em todas as outras províncias soviéticas, né, ao redor da Rússia, que o nazismo, né, quando foi sim, implantado de vez, foi colocado à força, né, não era todo mundo da Alemanha que foi totalmente doutrinado, não é assim, né? O fascismo na Itália e outros lugares, o próprio comunismo chinês, ou em qualquer outros lugares que o comunismo ele foi se adaptando um pouco à cultura, né? Para ele poder se enraizar, ele pega um pouco da cultura daquele país. Ele não vai entrar. Um comunismo ele não iria entrar na China sobre o vértice de Karl Marx, ou sobre o vértice que foi se tomando na União Soviética, na figura de Lenin, depois na figura de Stalin. Então, os intelectuais que aderem a essa ideia, eles pegam, né, tem um livro biográfico do Mussolini mesmo, aqui eu não estou com ele em mãos, está no meu computador, em PDF. E ele mesmo diz isso, ele mesmo confessa isso, que quando perguntam para ele o que é o fascismo, fala, não existe uma ideologia pura, mas a ideologia ela vai pegando os ideólogos, né, os filósofos que são ideólogos, eles vão pegando
pedaços de ideologias, né? E vão misturando conforme eles acham ser funcional, né? Vamos dizer assim. Então, bom, resumindo, quando a pessoa ela adere a uma ideologia, é como se fosse ela estivesse aderindo a uma religião. Só que de forma que ela tem que começar a negar alguns pontos da realidade, negar a realidade, alguns fatos, né? Fatos reais, acontecidos, para poder defender aquela ideologia. Mesmo que não seja aquela ideologia pura, mas que os vestígios dessa ideologia, o que ela vai se transformar em posteriori, quando a. Porque nenhuma ideologia dá certo, né? Então, quando aquilo, o pouco que deu certo vai ser pegado, né? Vai ser salvo para se misturar, né? Em outra coisa, para tentar se fazer um recorte, né? Dessa ideologia e depois você pega e costura um remoldar dela, então a pessoa tem que defendê-la de alguma forma e ao mesmo tempo negar alguns fatos. Então, isso transforma-se. Isso é uma religião imanentista, religião do homem procurando salvar a si próprio. E tendo que sempre negar a realidade dos fatos, ela vai corrompendo o homem, né? O ser das pessoas. E então a ideologia é uma religião e uma religião má. Por mais que na nossa política, a maior parte do tempo ela é feita por ideologias, porque a maioria das pessoas que estão dentro da política partidária não que todas sejam más, mas elas foram criadas dentro desses sistemas, nós devemos tomar muito cuidado, né, para não confundir muitas vezes a escolha de um mal menor na política com como se fosse um bem, de forma que nós vamos defender aquilo, aquele grupo, ou aquele político, ou aquela ideologia, sei lá o que for, como se fosse uma religião. Porque de fato, falando em religião, a religião ela é para ensinar a verdade, só existe uma religião verdadeira, né? A religião ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, é a igreja, é a igreja de Cristo. Que a igreja de Cristo em si ela não tem placa, né? Ela tem os seus adjetivos, digamos assim. A igreja de Cristo é principalmente católica, ela é universal, ela é para todos, porque a salvação é para todos, né? Católica e apostólica, que é uma missão, que é a designação da igreja. Todo cristão tem a missão, mesma missão, no sentido de evangelizar, de levar a verdade de Cristo, a verdade que é Cristo, que a verdade é uma pessoa, como diz Santo Ambrósio. Santo Ambrósio ele diz, ensina Santo Agostinho, quando Santo Agostinho era agnóstico, pagão ainda, São Agostinho ele tinha uma busca, apesar dos seus erros, ele buscava a verdade.
Ele só não a encontrava, né, por um esforço próprio. E aí tem duas coisas que Santo Ambrósio ensina para ele. Primeiro, que não é o homem que encontra a verdade, mas é a verdade que encontra o homem. E o porquê disso? Como eu já tinha falado no início a respeito de vontade e espírito é vontade, para que o homem não vai conseguir encontrar a verdade. Porque primeiro a verdade, ela tem que encontrar o homem. Como que é isso? Jesus Cristo parado em frente de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos vai lá e questiona Cristo. E o que é a verdade? Quando Cristo diz que ele é a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida, ele pergunta para Cristo, então, e o que é a verdade? O que é a verdade? Porque a verdade para Pôncio Pilatos era que ele tinha uma rebelião para controlar dos judeus e ele não sabia politicamente o que era melhor ali para ele controlar aquela rebelião. Porque se a rebelião continuasse e ele não conseguisse segurar a rebelião judia, o imperador romano ia mandar matar Pôncio Pilatos, porque ele não foi um bom governador, né? Ele não foi um bom político. E, por outro lado, ele pensando que também poderia ter uma rebelião para o lado de quem seguia Cristo. No final das contas, não teve. Mas no ano 66, não é? Teve a rebelião dos judeus, que no final das contas o Império Romano acabou lá com a terra dos judeus. Os judeus se espalharam pelo mundo, né? Como a gente já sabe historicamente. Então, e Jesus não responde mais para ele, porque ele sabia o espírito qual Pôncio Pilatos estava enlaçado. Era esse espírito político maniqueísta, que na verdade não está buscando a verdade. Diz que está, mas não está. Está tentando se safar. Estava tentando se safar o corpo dele. Né? Ele não queria que obtivesse o mal ao corpo dele. Então, a verdade, de fato, ele não estava procurando. Por isso que de frente a Cristo, que é, como diz Santo Ambrósio, a verdade é uma pessoa, ele em frente a Cristo, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e ele não reconheceu a verdade. A verdade estava ali, Cristo estava ali. Cristo encontrou Pôncio Pilatos, mas Pôncio Pilatos não encontrou Cristo. Por quê? Porque o espírito qual Pôncio Pilatos, a vontade qual Pôncio Pilatos estava entrelaçado, não era o espírito de Cristo, não era o espírito da verdade com V maiúsculo. Porque a verdade que Pôncio Pilatos estava preocupado era a verdade com V minúsculo. A verdade que ou ele dava um jeito político de resolver o problema ali, independente se ele ia condenar um inocente, no caso Cristo, né? Ou ele resolvia ali dar um jeito de resolver politicamente, ou Pôncio Pilatos ia matá-lo. Era essa verdade com V minúsculo que ele enxergava. Ele não enxergou o Cristo, a pessoa que é verdade, né? É a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, nessas questões políticas diárias, político-partidárias e ideológicas, a gente deve tomar muito cuidado. A qual vontade nós estamos entrelaçados? A vontade de Cristo? Ou nós estamos agarrando uma ideologia que a gente acha que vai salvar o mundo? Uma pessoa, né? Que aí eu não estou julgando se a pessoas, né, se essas pessoas vão ser más de fato ou se apenas perdem a mão, né? Perdem de estar também buscando a verdade com V maiúsculo,
Isso é só Deus que sabe, só Deus que sonda os corações das pessoas. Nós não sondamos. Nós, né, vamos dizer assim, nós vemos as ações das pessoas e nós interpretamos. Então, a gente vai ver, olha, isso aqui não está tão legal, isso aqui tem que tomar cuidado. Né? Mas, de fato, o coração das pessoas, quem sabe, é Cristo. Né? Então, a gente julga as ações, mas julgar a alma da pessoa plenamente é Cristo. Né? Então, é isso, pessoal. Colocando esse vídeo aqui, a quem quiser escutar, meio informalzão mesmo também. Às vezes, talvez pareça um pouco meio subjetivo esse vídeo que eu tenho colocado. Às vezes algumas coisas que eu acabo escrevendo, né, no Facebook pode parecer mera opinião. Né? Infelizmente, como eu disse, nós estamos submersos em meio a um mundo que crê que tudo é ideologia, que não existe verdade. Então, se não existe verdade, tudo é opinião. Tudo é opinião, tanto faz, né? Então, a gente erra, todo mundo pode errar. E a gente vai perceber quando uma pessoa está realmente procurando a verdade, procurando Cristo, né? A verdade com V maiúsculo, quando ela erra, né? Ela vai perceber, olha, errei, ou então o que parecia ser legal não está mais sendo, ou o que parecia ser um mal menor, isso aí pode ser para tudo na vida, acabou se transformando no mal mesmo, né? Que de fato não era um bem, era um mal menor. E então nós não precisamos nos martirizar por isso, não precisamos nos preocupar por isso, colocar cargas nenhumas em cima de ninguém a respeito disso. Às vezes nós erramos quando nós fazemos isso, porque o que importa mesmo é buscar a verdade com V maiúscula. Né? A igreja, ela não superou o Império Romano politicamente. Não, muitas pessoas, houve muitos mártires da igreja, muitos santos, muitas pessoas que se tornaram santos por morrer porque pregavam o evangelho, simplesmente porque pregavam o evangelho, porque pregavam que o importante de tudo não era essa vida, por mais que nós podemos e devemos aproveitar sim essa vida, mas o mais importante é a vida eterna. Por isso que essas pessoas não digo que não tiveram medo de morrer, mas não negaram a Cristo, não negaram a verdade para safar a própria pele daqui, né? Quando postos à prova. Isso é uma graça que nós devemos pedir a Cristo, né? Não negá-lo por causa de coisas temporais que vão passar, vão ser perdidas e a terra vai comer. E para escrever as coisas eu procuro estudar bastante, né? Perder às vezes noites em claro, agora tá meio complicado agora na época da quarentena, porque para muitas pessoas que estão de quarentena, tá todo mundo em casa e tal, não sei o que, né? Quem tá fazendo essa quarentena. Mas para mim é um pouco ao contrário. Como está todo mundo em casa, eu consigo, eu acabo estudando menos, acabo tendo menos tempo. É bom que eu tenho mais tempo com as pessoas. Agora nem tanto, porque a minha esposa, os meninos estão estudando aí, estão se adaptando aí com os novos métodos de ensino aí, né? Minha esposa como professora e os meninos, né? Como estudantes.
E tem o meu irmão também que tem as suas necessidades, mas para ele não muda muita coisa, a não ser que ele tá angustiado, que ele quer passear, não pode. Mas que eu ia falando, a gente acaba tendo que estudar bastante e é complicado. E lógico que dentro dos nossos estudos, algum equívoco ou outro a gente tem, e quando a gente percebe, quando vem alguém e mostra esse equívoco, está provado o equívoco, né, com fatos, a gente é obrigado a mudar a nossa postura. Né? Ou quando nós mesmos, continuando nesse processo de estudo e investigação, a gente tem que mudar a nossa postura, por mais que isso doa. Né? E por mais que às vezes eu coloque alguma brincadeira ou outra, como eu disse no começo, que eu tenho que começar a tomar um pouco mais de cautela, talvez até parar de, já que eu uso para compartilhar alguns estudos, algumas coisas, algumas citações de obras de alguns autores, talvez eu tenha baixar um pouquinho mais a bola com algumas brincadeiras, mas mais ou menos isso, pessoal. Minha utilização aqui do Facebook e de outras redes sociais aí, para quem acompanha, né, para quem tem saco de acompanhar, tem interesse, não é para mim ficar expondo minha opinião, porque minha opinião realmente não vai ajudar na vida de ninguém, mas de fato é para que o pouco que eu sei seja partilhado e que no final das contas, em meio a essa partilha, o que a pessoa se inspire a buscar a Deus mesmo, né? Principalmente até quando eu escrevo a respeito de política mesmo, de ideologia, no caso aí. Política não é ideologia, né? Como eu falei no começo, mas infelizmente nós estamos mergulhados em meio a diversas ideologias mutantes aí. Mas que as pessoas desanimem um pouco dessa política ideológica, né? Não da política em si. Nosso relacionamento é político, né? O ser humano é um ser político, né? Já diz os filósofos gregos. Então, não tem como a gente não ser político, mas tem como a gente não ser ideólogo, né? Tem como a gente buscar não ser refém de ideologias, né? E sim buscar sempre a verdade. E a verdade vai doer, e a verdade vai exigir que a gente carregue a nossa cruz, né? Mas é esse o caminho. Não é fácil, né? Ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Bye bye.